A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Pois é, estamos de volta com o nosso tema livre. Em meio a essa preocupante pandemia, agradeço ao céu, todo mascarado aqui, se cuidando, tomando banho de álcool, para poder gravar com a gente mais uma parte desse nosso programa e assim por diante. Mas é preocupante, né, gente? O frio está aí, o inverno só chega no dia 20 de junho, depois das 6 da tarde. Estive pesquisando isso tudo. Mas esse frio é preocupante porque dizem que o coronavírus se prolifera especificamente em regiões frias. E a nossa, aqui da Serra Catarinense, infelizmente, no estado de Santa Catarina, é relativamente a mais fria. E aí amanhecemos com geada nesse frio, neste inverno que parece que antecipou, né? E a Serra Catarinense tendo aí temperaturas até abaixo de zero registradas nesta semana que passou. E assim vai. Então o perigo está por aí. E por falar em perigo, minha gente, Lages parece que acendeu a luz vermelha, nem a amarela. Pulou já da branca para amarela, da verde para amarela, aliás, para vermelha. E nós estamos todos hoje sem saber o que vai acontecer. Eu até vinha pensando no caminho, céu, sabendo assim, digo, vamos gravar e depois não sabemos se daqui a 30 dias vamos estar gravando de novo na próxima semana, não se sabe. Mas enfim, o jeito é nós tomarmos todos os cuidados, né? Se precaver ao máximo, seguir as orientações das unidades de saúde e assim por diante. E com esse alerta, então agora a transmissão, que antes era apenas que a gente sabia através de pessoas que viajaram para fora do país ou para outros estados, agora a transmissão em Lages passou a ser comunitária, ou seja, você não sabe mais quem está portando ou quem é portador do vírus e você não sabe mais onde ele está. Então pode estar em qualquer lugar, até mesmo aqui nesse estúdio e a gente gravando e a gente não sabe. Mas enfim, são coisas bastante complexas que a gente tem que analisar. E eu, esta semana, precisei ir ao centro. Isso foi na terça-feira, por volta de 4 horas da tarde, e o que impressiona é o movimento nas ruas. Aquela terça-feira, quando eu fui ao centro, rapidamente voltei para casa, claro, tomando todos os cuidados, fui cortar o cabelo, estava demais e eu não tinha outro jeito, tive que cortar o cabelo. E observando os bancos com filas enormes, o trânsito na cidade quase que normal, eu não via diferença no trânsito, que era o que a gente acompanhava em tempos normais. Então, um movimento bastante amplo na cidade de Lages e a gente percebendo que muitas pessoas não estão devidamente tomando os cuidados. E por falar em cuidados, nesta última quarta-feira, houve um movimento aqui na cidade de Lages por parte dos comerciários, dos comerciantes, pedindo para voltar a trabalhar. A gente sabe que no meio desta semana, o governo do estado, através da deliberação estadual, decidiu então dar uma nova abertura, estender mais alguns lugares para que pudessem funcionar, como as oficinas mecânicas, as concessionárias, vendas de peças, enfim, entre outros produtos. E de qualquer maneira, talvez isso tudo já tenha dado essa movimentação e as pessoas foram mais às ruas. E segundo se sabe, até tivemos aí a informação do presidente da FACISC, o senhor Johnny Zulauf, que comunicou, ele faz parte desses grupos de controle em Santa Catarina e que conversa diariamente com o governo do estado e com os deputados, entre as outras áreas também que estão preocupadas com o andamento das coisas no estado de Santa Catarina. Ele então dizendo que nesta próxima segunda-feira
vai estar aberto mais uma parte, ou vão estar abertas mais algumas áreas do segmento comerciário, principalmente as lojas, entre outras coisas, mas ainda vão ser mantidos fechados, por exemplo, igrejas, o shopping, né, onde há uma aglomeração maior de pessoas, e também o transporte público não deverá funcionar ainda, segundo a gente imagina, já a partir desta segunda-feira. Mas, diante disso tudo, nesta última quinta-feira, houve então a informação do município de Lages, do relatório. A gente não pode nem considerar um relatório, apenas um banner com o número 8, ou seja, 8 pessoas contaminadas no município de Lages. E você, talvez agora me assistindo, deve estar com um número bem maior na cidade de Lages. Eu estou falando da atualização da quinta-feira, dia 9 de abril. Então, 8 pessoas contaminadas, sendo que dessas, 6 pessoas viajaram para outros países ou para outros estados, e 2 dessas pessoas, então, já fazem parte do rol comunitário, sendo que uma está em casa e a outra está internada. Então, tecnicamente, se nós formos analisar, a cidade de Lages está com um número bastante pequeno, 8 pessoas, uma apenas internadas, outras já estão recuperadas, né? Dessas 8 pessoas, 6 já estão recuperadas e 2 ainda, uma está em domicílio e uma no hospital. Mas agora, diante desta novidade da transmissão comunitária, a gente não sabe mais o que vai ser. A expectativa, segundo pessoas ligadas à área da saúde, até eu anotei uma frase dita pela secretária da saúde, que não é mais secretária, ela pediu exoneração, a Odila Valtrich, e ela escreveu no WhatsApp assim: pessoal, vamos tomar muito cuidado, o vírus está circulando, não tem mais controle, todo o cuidado é pouco. Então, com essa abertura possível de mais segmentos do comércio da cidade de Lages ou do estado de Santa Catarina, a tendência é que as coisas possam se complicar um pouco. Mas aí eu quero fazer também um parênteses, e a gente não entende o porquê que as unidades de saúde ou as pessoas responsáveis por todo esse controle não educam, digamos assim, a sociedade para que se cuidem diante desta pandemia. Ou seja, você abriu a tua loja, agora mesmo chegamos aqui para gravar nosso programa, o CEL passou álcool em tudo, a gente tomou um cuidado maior e tudo mais. Ou seja, faça isso também na sua loja, no seu escritório, na sua oficina, onde for, no seu consultório médico, atendendo as pessoas numa distância plausível, como é recomendada pela saúde, e assim por diante, exigindo que as pessoas usem máscaras, mas não deixem de consumir, de comprar, de exercer o seu direito de ir e vir. Então, orientar a população para que use máscaras, use luvas, se proteja, use o álcool gel, lave as mãos, enfim, faça toda aquela indumentária exigida para o controle sanitário. É por aí, educar a população, porque a gente sabe que não há outra forma, nós temos que conviver com o vírus, de qualquer maneira, sendo esta semana, a semana que vem, na outra, o ano inteiro, ele vai estar circulando. A gente, sinceramente, não sabe onde vai estar esse vírus, mas a expectativa é de que, pelo menos, essa curva diminua e as pessoas possam ser internadas de uma forma mais tranquila e assim por diante, e tenha, então, assistência hospitalar para todo mundo. Lages é uma pena, apenas tem 39 respiradores, Céu. Não sei se você sabia, são apenas 39. E a tristeza disso tudo, e eu tenho feito perguntas e cobrado, inclusive do governo do estado de Santa Catarina, nessas coletivas que ele faz nos finais de tarde, cobrado a abertura da nova ala do nosso hospital, Teresa Ramos, e ele deixou então essa possibilidade só para o final de maio. A gente não consegue realmente separar as coisas e entender, porque a nossa região, como sendo uma das mais frias, tendo um hospital novinho, pronto, e as coisas não funcionam dessa forma. Aí está montando o hospital de campanha, gastando horrores em outras cidades, claro que também a gente sabe que em outras cidades precisam também de uma atenção especial, mas dá uma impressão de que a Serra Catarinense,
Lages, especificamente, essa tem que ser deixada para depois. E não há esse entendimento do governo de que não é a população de Lages, especificamente, que precisa ser tratada. Nós temos que ter a consideração, Céu, de que toda a região da Mures, precisando de uma internação ou em casos de contaminações fora do município de Lages, em qualquer outro município menor, essas pessoas virão se internar na cidade de Lages. E nós temos, então, 39 respiradores. Quer dizer que se tivermos 40 pessoas necessitando, uma fica sem. Já tem que optar. Então, nem quero fazer aqui uma análise se mais pessoas precisarem desse tratamento mais rigoroso numa UTI, numa unidade de tratamento intensivo, e o governador simplesmente posterga. Anuncia por aí, a quatro ventos, que foi comprado um número significativo de equipamentos, e a gente olha lá a relação. Por que Lages não está relacionada com esses equipamentos? Sempre de lado. Por isso que a gente imagina que há motivação política, apesar de todo o sofrimento que nós estamos tendo em função dessa pandemia do coronavírus, eu não duvido que haja motivação política interferindo nas ações aqui na nossa cidade e na nossa região serrana. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e em seguidinha a gente retoma o nosso programa. Até já! Muito bem, a gente está de volta com a segunda parte do nosso tema livre e eu quero fazer aqui uma rápida contestação com relação ao fato da forma em que é comunicada a situação no município de Lages. Eu acho que ela é falha. Agora, por exemplo, nesta quinta-feira que passou, recebemos o quadro atualizado do município de Lages apenas com uma informação: número de contaminados, 8. E aí a gente pergunta, quantos já tiveram alta? Quantos estão aguardando o resultado dos exames? Óbito a gente não falou, porque não existe ainda na cidade de Lages, tomara que não aconteça, né? Então, dizem que seguem um padrão do governo do estado e também do governo federal. Mas cada município pode seguir um padrão criado por si, ou seja, o município pode criar o seu próprio relatório, não precisa seguir o modelo do estado de Santa Catarina e nem o modelo do governo federal. Eu até coloquei no meu blog um exemplo do modelo usado em Chapecó, em que tem todas as informações. Vamos ver se a gente consegue, só para a gente poder relatar a vocês, está aqui. Chapecó, o modelo diz assim: casos suspeitos 9, isso hoje, né, no dia 9 de abril. Casos descartados 54, casos confirmados 6, está com menos do que Lages.
e casos recuperados 3. Quer dizer, a informação é mais ampla. Aí acessei o portal lá do município de Chapecó, tem gráficos que explicam direitinho a curva ascendente, né, desde o primeiro dia, do primeiro contato, do contágio, de quantas pessoas e assim vai. Você tem uma interpretação extremamente clara de como está o município de Chapecó, ou seja, transparente ao todo. E Lages, nós não temos uma comunicação mais aberta. Recebemos, para você ter uma ideia, uma informação esta semana, dizendo de quantas pessoas foram atendidas no centro de triagem montado ali no Tito Bianchini. Deveria ser um relatório diário, talvez, para que nós possamos ter um acompanhamento e entender a real situação. Falta um maestro que possa nos dizer, né? Teve alguns colegas que falta em Lages um certo mandeta que fique direcionando as ações aqui no estado de Santa Catarina, aliás, aqui no município de Lages, para que nós possamos ter realmente informações mais apuradas a respeito disso tudo. Quero fazer só um registro aqui, o nosso procurador da República, Nazareno Jorge Allen Wolff, oficializou, inclusive, o governo do estado de Santa Catarina para que também abra o comércio a partir de segunda-feira, dia 13. Mas tem coisas bacanas acontecendo, Céu. Por exemplo, são inúmeras as campanhas de arrecadação de alimentos e de produtos não perecíveis para que as pessoas possam, essas de situação, dessas pessoas mais carentes, né, precisam realmente de alimentação, porque não tem como arrecadar dinheiro, não tem como mais buscar alimento nas ruas, então as campanhas estão se expandindo em todos os lados, em todos os cantos da cidade de Lages. Também até é plausível a iniciativa do município de dar hoje alimentação todos os dias, às 4 horas da tarde, para as crianças de escolas municipais, para que elas vão então até as suas escolas buscar o alimento, porque elas na escola teriam a merenda tradicionalmente e depois iriam para casa e elas não estavam tendo esta alimentação e para muitas famílias faz falta realmente esse prato de comida. E observo, eu que moro em casa, o Céu também mora numa casa, o que tocam a campainha em frente aumentou consideravelmente o número de pedintes em minha casa para pedir alguma coisa assim. Eu até esta semana, ainda bem que eles não assistem, né, comprei alguns quilos de arroz e cada um que toca a campainha pedindo alguma coisa eu consigo entregar um pacote de arroz, um pacote de massa. E assim vai, então a gente está contribuindo de alguma forma para amenizar o sofrimento dessas pessoas. Festa do Pinhão. Dou a certeza para vocês que a Festa Nacional do Pinhão este ano está fora de cogitação. Faltam aí menos de 50 dias, cerca de 50 dias, para acontecer o evento e diante desta preocupação toda com o coronavírus, é impossível que até junho, ainda mais com essa ascendência do frio, o inverno começa no mês de junho, e nós vamos ter então temperaturas extremamente baixas e não vamos estar livres desta porcaria do Covid-19. Então a Festa do Pinhão, que vai aglomerar milhares de pessoas, obviamente, ela não vai ter neste ano de 2020. Está sacramentada a decisão, talvez alguma coisinha ainda em termos de Recanto do Pinhão, diferenciado no novo calçadão da Praça João Costa. Então, esta é a informação que estou trazendo para vocês, só falta ser oficializada de parte do governo municipal, né? Houve então todo um trabalho antecipado para a escolha da rainha, não foi feita a escolha da rainha nem das princesas, nada foi feito, parou tudo, né? O Recanto do Pinhão parou tudo também, abriram as inscrições até para sapecadas, mas até agora, então parece que está tudo paradinho. Festa do Pinhão em 2020, deu. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre política, mudar um pouquinho de assunto para vocês e trazer algumas fofoquinhas do campo político. Vocês sabem que há poucos dias, eu não sei se vocês sabem, mas 5 jovens vereadores anunciaram uma espécie de pacto. Se uniram em torno de um projeto e vão construir uma candidatura em torno desses 5 vereadores. São eles o Jair Júnior, o Lucas Neves, o Thiago de Oliveira, o Samuel Ramos e o Bruno Hartmann. Todos eles, inclusive, trocaram de partido. Vê se eu lembro aqui, o Jair trocou para o Podemos, o Lucas foi para o PSL, que é o partido do governador,
O Thiago, se eu não me engano, foi também para o Podemos. O Samuel foi para o PSDB, saiu do PSD, foi para o PSDB. E o Bruno Hartmann foi também para o PSL, se eu não me engano. Mas isso também não vem ao caso. O importante é que este grupo está com uma proposta até um pouco diferenciada no campo político de Lages, e desses cinco nomes, 2 deles vão compor a cabeça de chapa. Eu até tenho na minha ideia quem sejam esses 2 para decidir quem vai a prefeito e vai a vice-prefeito, né? Eu imagino que o Lucas seja um desses cabeça de chapa. Agora os demais devem conversar para ver quem vai ser o vice, mas o cabeça de chapa deva ser realmente o Lucas Neves, até porque tem hoje um respeito, digamos assim, em termos de votos que ele somou para ser eleito vereador e ter tido também uma grande votação como candidato a deputado estadual. Então, Lucas provavelmente encabeçará e o vice poderá sair de um desses outros, o Jair, o Samuel, o Thiago, né, ou o Bruno Hartmann. E aí a gente vai aguardar para ver. E as demais candidaturas, que a gente imagina que sejam, a do Seron, da Carmen Zanotto, aliás, a Carmen fazendo um trabalho nacional fantástico. A Carmen tem hoje uma projeção para poder assumir qualquer cargo no estado de Santa Catarina, até como candidata a governadora nas próximas eleições. A Carmen Zanotto tem tudo para se candidatar a esse ponto no estado de Santa Catarina. Eu acho que para ela vir à prefeitura do município de Lages, ela poderia quebrar esse ciclo estadual e nacional que ela poderá ter daqui para frente. Até quero fazer uma análise melhor mais tarde, com mais tempo, escrever no meu blog, inclusive, sobre esse posicionamento. Ela sair desta esfera nacional, hoje respeitada pelo governo brasileiro, né, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, inclusive, aí vir para o município de Lages, se intocar praticamente num cantinho do estado de Santa Catarina e perder toda essa projeção. Eu não acredito, né, Carmen? Mantenha-se firme nesse projeto de deputada federal, junto ao governo federal, e venha para algo maior depois nas eleições estaduais e federais. Vai que você se lance aí ao Senado ou, quem sabe, ao governo do estado de Santa Catarina, ou vice-governadora, ou coisa parecida, que é onde talvez a nossa deputada federal mereça hoje ocupar espaço. E não vir simplesmente brigar e acabando, de repente, perder as eleições no município de Lages e perder toda essa projeção que ela tem hoje, esse crédito que ela tem a nível federal. Mas, enfim, Carmen Zanotto, Monarim, sabe-se lá quem mais na candidatura a prefeito aqui no município de Lages. Não sabemos nem se vai ter eleições de qualquer forma, mas já houve um posicionamento do STE, né, dizendo que ainda estão mantidas essas prerrogativas das eleições municipais e que poderão ser, talvez se não aconteça em outubro, poder acontecer em novembro ou até dezembro, mas acontecer ainda neste ano de 2020. Não adianta, querem fazer as eleições de qualquer maneira. E a gente fica até estarrecido porque houve um peitudo de um juiz federal, lá de Brasília, que tinha derrubado o fundão dos políticos que vão gastar mais de 2 bilhões de reais para investir na pandemia, no socorro das vítimas do coronavírus, mas um outro juiz mais graduado não entendeu assim e devolveu o dinheiro para os políticos como se fosse o melhor investimento. Vamos deixar para os políticos trabalhar a campanha e esse dinheiro que o outro juiz decidiu que deveria ser usado para a saúde, não. Vamos dar para os políticos. Tadinhos, eles precisam realmente de todo esse apoio, mas tem alguém na esfera federal da justiça que realmente pensa na área política e não pensa exatamente na população. Aliás, escrevi uma frase aqui para fechar, Céu, quase quanto é que temos de tempo ainda? 2 minutinhos. Escrevi aqui para fechar, perguntando a você se quem é que manda no Brasil? É o presidente da República? Eu digo que não. É o Congresso que manda no Brasil? Eu digo que não. É o Senado que manda no Brasil? Também eu digo que não. É o Supremo, gente, Supremo Tribunal Federal. Os juízes hoje decidem o que for preciso. Se eles acham que tem que interferir, interfere. Interfere no legislativo, na forma de votação, vocês já viram isso, né? Iam escolher uma forma de votação aberta ou fechada, o Supremo decidiu que tinha que ser aberta ou fechada.
nem lembro como é que foi. Né? O presidente decide uma coisa, o STF derruba. E assim por diante. Então, hoje a justiça hoje assumiu praticamente o controle das decisões em tudo que é feito no Brasil e em todas as esferas, do presidente para baixo. Né? Nós aqui estamos também hoje sempre orientados e sendo olhados pelo Ministério Público. O Ministério Público hoje regra todas as nossas ações e principalmente as públicas. E não tem mais o que fazer. A justiça hoje tem o seu lugar de destaque nas decisões totais. Antigamente, quando nós tínhamos no colégio a escola, nos tempos da disciplina de moral e cívica, nós estudávamos os 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Hoje só tem o judiciário, o executivo obedece, o legislativo obedece. E deu para a bola. Mas, gente, vamos nos cuidar, né? Tomara a Deus que a semana que vem nós estejamos de volta, na próxima, e tenhamos ainda muitos anos de projetos, inclusive inovadores, aqui na Nova Era TV, que a gente está doidinho para contar para vocês, mas vamos segurando, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana, então, se Deus quiser. Até lá. Imagens médicas avançadas. Conhecimento e tecnologia para um correto diagnóstico. Atendimento humanizado. Profissionais especializados. Alta qualidade em atendimento e diagnóstico.